Sejam todos bem-vindos a mais um estudo reflexivo do livro O Consolador, tá ok? Então, estamos de volta estudando esse livro e convido a você pegar o seu livro. É um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e foi escrito pelo Espírito Emmanuel. Então, vá lá, pegue o seu livro, O Consolador. Opa, peraí, estou me perdendo aqui, tá ok? E nós paramos na questão 27. Estamos com o time completo, eu, Dr. Nilson, Wilson e D'Alessandro, para mais um estudo. Então, vamos começar, as pessoas, acho que o D'Alessandro que vai ler, começar? O Wilson. Vai começar, ele dá suas boas-vindas, cada um dá sua boa-vinda à mesa, e aí a gente já inicia o programa, tá bom? Então, Wilson, seja bem-vindo e vamos lá. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo por estarem conosco, participando desse nosso estudo reflexivo. Então nós vamos começar agora no item Biologia, questão número 27. Então perguntam para Emmanuel, como devemos compreender a natureza? E a resposta, a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Então, interessante a resposta, ele falando que a natureza é o livro divino, ou seja, onde Deus escreve a história através de suas mãos, de cores vivas, com sentimentos, com emoções, mas ele aqui na última frase ele fala que é muito importante o esforço e a dedicação de todos os personagens desse livro divino para compor essa natureza que é o nosso planeta, o nosso sistema aqui, né, do sistema solar, onde nós estamos inseridos, o nosso planeta Terra. Alguém quer fazer comentário, D'Alessandro? Uma gratidão, acolhimentos dedicados aos irmãos em casa. Belíssimo, porque aquele matemático e físico italiano, Galileu, também tinha essa visão de Emmanuel, né? A natureza é o grande livro de Deus aberto para que todos nós possamos ler. Então, os cientistas têm essa visão, a importância da natureza. Doutor Nilson, quer fazer um comentário? Um abraço apertado para cada um de vocês, meus cumprimentos a todos os componentes da mesa. O Emmanuel, quando ele chama divino, porque as leis de Deus é leis naturais ou divina. Então, tudo que é natural e divino é preciso a compreensão e respeito. Normalmente os homens de ciência estudam as leis, mas só ligado com o fenômeno material, mas ele acrescenta para ampliar isto, para poder entender a sabedoria divina de todos esses caminhos que ele vai falar daqui a pouco nessa parte de biologia, né? E é interessante, ele fala que é uma escola de progresso espiritual. Então todos nós, aqui a criatura, fomos criados para evoluir. E essa evolução depende do esforço de cada um. E nós passamos a ser co-criadores ou discípulos, né, para poder ajudar esse progresso, trabalhando. Então, você, eu, todos nós somos muito responsáveis por isso. Nós fazemos parte disso. Então, se o seu mundo não é bom, é porque você não está fazendo a tua parte direito, né, doutor Nilson? E se a pessoa, olha que ele diz, essas leis divinas, porque as leis naturais estão aí. Então, os cientistas, os pesquisadores estudam as leis, só que ela estuda só com a visão material. A lei da reprodução, a lei ele estuda só com a visão. O Espiritismo convida para você ampliar essa lei, agora tomar um caminho do caminho da divindade, para melhor compreender ela, fechar o círculo, porque é mais fácil de você fechar quando traz. O Espiritismo, por isso que o Espiritismo estuda as leis divinas e naturais. É uma das marcas do Espiritismo. Legal. Vamos dar sequência aí, Wilson? 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo Divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Sim, em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal.
Então na Bíblia já fala, né, do verbo divino, da palavra de Deus para o início da criação. E assim também conosco no nosso dia a dia, a gente sabe do poder da nossa palavra para a gente tomar muito cuidado com o que a gente manifesta através do verbo, porque o que a gente fala se propaga, se multiplica e não tem depois como a gente voltar atrás. Então, ele falando aqui que no verbo divino é onde se iniciou tudo, onde iniciou assim, esse trabalho de experiência, esse trabalho de confecção do nosso planeta, através da vontade divina que se materializou através do verbo. Bonito, Legal. né? Bonito. É. O princípio inteligente, né? Então, desde que ele criou um princípio inteligente, o Criador, estamos destinados ao grau máximo, né? Então, tudo evolui. Então, o átomo que está formando a caneca das redes da caridade, ele não vai ficar átomo. Daqui a pouquinho ele já está indo para outro reino. Então, é bonito essa questão, essa visão, né? Já na criação, uma destinação final. E tem aquela coisa, né? Eu vejo assim a natureza, eu pego uma fruta, né? Uma coisa fantástica, uma fruta, quando você analisa e vê um pé carregado de frutos, né? E você vê depois esse fruto que está numa feira, que está no supermercado, onde veio de uma natureza onde aquilo parece que brotou do nada, né? E ensinou o homem a reproduzir para poder se alimentar, para poder alimentar o seu semelhante. Então é como se a natureza está te oferecendo tudo. E de onde vem toda essa natureza, toda essa realeza, né? Essa beleza? Então, quando eu olho uma verdura, uma fruta, a gente vê o significado da vida e a gente não valoriza essas questões. Ficou tão natural você ir numa feira, no mercado e comprar, mas não compreender a beleza daquilo que foi feito para você tocar a sua vida, mas tem que reconhecer essa grandeza, né, Zé Nilson? Porque às vezes a gente tem dificuldade em reconhecer. Quando o Francisco lá de Assis, ele reconhece tudo, dizendo meu irmão isso, meu irmão aquilo, ele está se colocando ali como, entre aspas, um semelhante, um irmão menor, mas ele está ali, ele está junto dessa criação, né? Está junto dessa lei natural, né, Zé Nilson? E os seres viventes é muito forte, não é? Porque você vê que um cientista, ele sabe uma composição de uma formiga, detalhes, quanto tem de cálcio, de fósforo, de tudo, ele sabe. Mas ele não consegue fazer a formiga, porque a formiga tem um princípio inteligente, como disse Alessandro, que não depende aqui de nós. É esse princípio inteligente que o Espiritismo chama a atenção, que diz, nasceu simples e ignorante, ou seja, sem saber, que vai desenvolver. Então imagina aquele princípio inteligente que vai habitando cada seres desse com muitos milênios passados e vai se transformar num ser angelical lá na frente. Olha a caminhada imensa. E Jesus, ele veio acordar esse ser individual que está dentro de nós, essa individualidade. Ele veio acordar, por isso que ele diz, essa individualidade é a vida, que é coisa de Deus. Por isso que ele diz, eu ainda quero que vocês tenham vida em abundância. Ou seja, isso está lá dentro. Só que eu quero em abundância. A abundância, quando você deu o exemplo do São Francisco, ele já tem abundância. Porque, além dele ver a dele, reconhecer, ele então agora se harmoniza com as leis da natureza, com os animais, com as plantas. Ele tem poesia para a irmã Lua, irmã Sol, irmã Terra. Você vê como ele entra numa harmonia, que é o ideal quando isso acontecer. Isso o senhor falou da abundância, que está escrito em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida e abundância. Lembrando que João Evangelista, depois reencarnação São Francisco de Assis, onde ele já tem esse reconhecimento da abundância. Então é o espírito imortal voltando na outra personalidade, mas mantendo ali o que já trazia de ensinamentos e aprendizados na sua existência, né? Que é uma lei natural, a reencarnação, que é uma lei divina, né? Para promover esse progresso espiritual, né? Então, essa reencarnação e a imortalidade é algo fantástico, porque as pessoas, na hora que ele entender que ele tem a imortalidade com ele, o caminho começa. Você está gostando do programa? Não deixe de acompanhar o estudo do livro O Consolador. Compartilhe com as pessoas, dê o seu like, o seu joinha aí, né? Para poder
manter esse programa no ar e a gente passar para o maior número de pessoas. Por quê? Porque esse conhecimento ele é importantíssimo para todos nós vivermos melhor. Então vamos lá, Wilson, vamos questão 29 agora? Sim. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar e, em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazer as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? E a resposta: no caso dos espíritos evolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica, junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou evolução. Então, uma pergunta muito interessante, perguntando aqui para Emmanuel se os espíritos ali na erraticidade podem influenciar, dar os seus pitacos no corpo da sua próxima reencarnação. E aqui ele deixa claro que quando esse espírito, através do seu livre-arbítrio, já agregou alguns predicados suficientes para que ele possa manifestar essa vontade, esse entendimento do melhor corpo, esse espírito que vai reencarnar pode sim se manifestar e ajudar na conformação. Mas ele também fala que os espíritos que abusaram do seu livre-arbítrio, não tiveram escolhas muito assertivas, e aí eles têm que aceitar a imposição dos espíritos ali, dos prepostos de Jesus, que são incumbidos dessa missão, e aí vão dar para eles o melhor corpo, as melhores oportunidades, a melhor vida, vão inserir aquele espírito numa melhor circunstância, nem sempre amorosa, nem sempre, não vou falar não amorosa, porque amorosa é sempre, mas nem sempre nas condições que aquele espírito gostaria de ter, mas as dificuldades vão ser colocadas no seu caminho para que ele tenha um aprendizado melhor. Belíssimo. Minha pergunta é de 41, hein, que era a visão ainda da ciência. Se perguntasse para qualquer estudante ou médico, eles acreditavam a sua visão, o espermatozoide encontrando o óvulo formando o zigoto, quem fez a pergunta, o grupo, estava além, porque ele vai falar, será que existe mais ferramentas? E ele está falando sim, o espírito, quando é maduro, auxilia as células, auxilia toda a equipe técnica, Então, olha só aquela frase de Jesus para Nicodemo: se tu não entendes as coisas que eu estou falando da terra, quanto mais as questões celestiais. Então, fecha. Legal. Quer comentar, Zanis? Você vê que ele está chamando a atenção aí, porque os cientistas, depois ainda, porque esse livro foi feito antes da descoberta do gene, que foi em 53. Então ele chama a atenção que tem influência desse gene, que o camarada ele tem o preparo. Só que assim, no início, os seres mais primitivos, o determinismo domina. É como ele disse, ele praticamente não decide, alguém vai decidir por ele. A proporção que ele vai evoluindo, o livre-arbítrio dele vai também predominando. Então, o espírito de muito conhecimento, ele tem preparo até para orientar mais ou menos o corpo que ele precisava. Ele tem preparo. Como ele tem preparo também para trabalhar com a desencarnação. Tem espírito que é tão preparado que já trabalha. Mas a grande maioria ainda precisa de ajuda. E grande parte nossa, ainda no nosso planeta, ele até decide, olha, eu vou chegar lá, vou me dedicar para a pobreza, vou evitar a vaidade, o orgulho. Ele até promete, mas chega aqui e não cumpre. Então ele ainda está naquela fase, porque os grandes evoluídos vai e cumpre, arrisca o que tem que fazer. Mas ele está chamando a atenção para domínio, não só na formação do corpo, mas para alterar as células, porque na realidade o gene vai comandar, mas o gene está debaixo de um comando. É o espírito que vai dizer para ele. É como se o espírito dissesse, chegou a hora de você acontecer tal coisa para você. Ele já tem predeterminado aquilo, ele vai fazendo a predeterminação. E isto daí é algo fantástico, que ele está dizendo aí na biologia, isso tem muita especulação. Peso fantástico. Porque o que eu vejo, assim,
Então, a gente, o que tem que a gente buscar? Essa nossa maturidade espiritual. Quanto mais maturidade espiritual, mais chance você tem de interferir no seu corpo futuro. Então, depende de você, depende de mim, né? De cada um de nós. Do esforço diário de se tornar um ser melhor, um ser que onde vai ter uma maturidade espiritual, que significa um processo de evolução, para você poder fazer essa interferência, né, Janis? O sujeito sabe, ele tem conhecimento, ele diz, ó, se eu matar alguém eu vou preso, vai ter uma série de coisas, ele já sabe, vou causar transtorno. Se eu tiver ódio, vou causar uma série de transtorno para meu corpo, minhas células. Então ele chega uma hora com madureza, ele diz, é inteligente eu procuro amar. Isso. Procurar amar é um ato de inteligência, ele mesmo vai tomar consciência disso. Agora, quem está atrasado ainda não acha que o ato de amar é um ato inteligente. Ele ainda prevalecia. E está atrasado, as não tem emoções. condições de fazer escolhas, né? Acha que é fraqueza, né? Fraqueza. Perdoar é fraqueza, o atrasado. Vamos lá, Wilson. Questão 30. 30, Olha que pergunta interessante agora. Há órgãos no corpo espiritual? E responde Emmanuel. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Então ele deixa claro aqui para nós que o nosso corpo físico, a nossa matéria, é uma cópia mal feita da parte do nosso corpo perispiritual, né? Que tudo que aqui está materializado é uma cópia. Como a gente sabe que todas as realizações, né, todas as descobertas, né, os avanços tecnológicos e científicos são uma cópia que vem do plano espiritual para nós. E o corpo físico é igual. Ele fala, excetuando-se assim, alguns casos, em determinados momentos, quando por determinadas provas, por determinadas imposições da matéria, aquele espírito ali naquele corpo ele vai precisar ter alguma limitação, alguma dificuldade física. Então essa cópia ela vai sendo um pouquinho alterada. Mas todos nós, espíritos imortais, temos no nosso corpo espiritual todos os órgãos, e imagina a grandeza. A gente acha bonito um coração batendo, né? Ele irrigando todo o nosso corpo. Imagina esse coração na parte perispiritual ali, a grandeza, a luz que ele irradia, a força, né? O legal é assim, essa é uma resposta aqui que merece ser bem analisada, porque ele vai também falar da herança que a gente traz celular, porque nas células, tá gravado o psiquismo do espírito, ainda com essas problemáticas que tem que ser manifestada no corpo físico. Então, o corpo físico está impregnado dessas heranças do psiquismo, da emoção, do espírito, ou das necessidades do espírito. E como a gente tem uma tendência a se despojar das coisas materiais, então essas heranças das células, nós vamos ter que reverter com quem? Com nossa mudança de padrão, de comportamento, de pensamento, que vai ser registrado nessas células para um próximo corpo físico, né? Então, assim, a coisa parece ser tão bonita e a gente não tem essa percepção de que você é o criador da sua próxima manifestação no corpo físico. É você que está fazendo isso. Então, o juízo de valores vai fazer com que você possa ter mais controle sobre essas escolhas, né? Então, essa maturidade nossa. Então, é bacana mesmo, né, doutor? Você imagine os grandes cientistas nossos que estudam a biologia, seja lá no homem, no animal, na planta, eles ficam impressionados com a beleza do corpo, que é algo impressionante. Agora imagine quando eles descobrirem que esse corpo é uma réplica de um corpo que já existe. E esse corpo que já existe custou muitos milênios para ser formado, porque não foi formado assim, um olho forma assim de primeiro, não, aquilo vai custando muito tempo, um aperfeiçoamento de um coração, do sistema nervoso nosso, custou muito tempo.
E esse custar de tempo desse corpo que está refletindo em cima disso. E esse corpo perispiritual ainda sofre a influência do corpo mental que vai trabalhando isto. E por trás tem o espírito trabalhando. E por trás do espírito tem as leis divinas e está o próprio Deus trabalhando. Então, quando o homem estudar isto, ele vai ficar impressionado. Porque se o sistema nervoso nosso aqui é complexo, imagine quando ele entender essa complexidade lá do mundo espiritual. É muito impressionante, porque o espírito tem órgão, tem coisa que ele diz, as pessoas que vê espírito, não estou dizendo espírita, não, tem católico que vê evangélico, meu parente apareceu, você vê que ele fala, ele olha, ele anda, ele tem movimento de braços, e ele não está mais encarnado aqui, tem isso tudo. E é muita gente, não é só espírita não, milhões e milhões de pessoas que dizem diariamente, meu parente apareceu, e como é que você conheceu? Pela aparência. Mas ele não tem mais o corpo aqui, e ele continua com o corpo do outro lado. É fantástico quando a ciência descobrir isso. Legal, né, E o cara? André Luiz vai ter a nobre... André Luiz e Bezerra de Menezes, esses dois benfeitores, vai ter essa nobre tarefa de mostrar até as doenças, né? Quando casos de obsessão mostrada nas obras de André Luiz, por exemplo, o encarnado está sofrendo uma obsessão de vingança, porque há dois movimentos clássicos da obsessão registrada no Livro dos Espíritos, o ciúme e a vingança. Pois bem, nesses casos de vingança, se separasse o espírito desencarnado, provocaria a morte perante o encarnado. O senhor Bezerra de Menezes, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, falando hoje o ser muito inteligente, mas que volta a sua inteligência ao mal, é um candidato no futuro à esquizofrenia. Então, em uma encarnação ele usa mal a inteligência, ele às vezes vai demorar 3, 4 encarnações para corrigir esse mau uso da inteligência. Olha a complexidade dessa energia que falou o Sr. José Nilson no nosso vestimento espiritual, a túnica nupcial proposta por Jesus. Bacana, né? Pessoal, vocês estão gostando? Você sabe que lá no Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, a gente também tem cursos voltados para você compreender. Às vezes a pessoa fala, corpo espiritual, eu não estou entendendo nada, né? Então nós vamos ter um curso agora que vai iniciar, né, Wilson? Eu vou falar aqui, não está no nosso programa falar isso, mas a Maísa vai começar a dar um curso agora dia 6 de junho. É uma segunda-feira às 20 horas. Vai falar o início aí do espiritismo. Então, para você entender o que é perispírito, você não está entendendo? Vai lá, se matricula nesse curso. Já está nas mídias sociais, procura nas páginas do Luiz Monteiro de Barros ou nas redes da caridade, você vai encontrar informações para poder entender que é um assunto assim, que é pertinente a cada um de nós. Está falando da nossa gênese, da nossa realidade espiritual. E é importante a gente compreender isso para você também saber se valorizar como ser aí imortal, né? Tá bom? Não vou me alongar muito para a gente não perder tempo aqui. Vamos para outra questão? Questão número 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com um novo nascimento na esfera do mundo. Então ele pergunta aqui se desde ali da hora que o espermatozoide se juntou com o óvulo, o espírito já está ali ligado, já encontra-se ali sentindo todas as manifestações. E ele fala que sim, mas que ele fala também que aqueles espíritos mais lúcidos, eles ainda continuam gozando de liberdade e de sensações. Ao contrário daquele que já não tem um desenvolvimento tão grande, então ele já tem ali mais obscurecido o seu livre-arbítrio, ele já fica mais ligado ali à parte materna, ali, ao seu núcleo familiar. Se a gente for lembrar no livro Missionários da Luz, onde nos descreve ali a reencarnação de Segismundo, Certo. desde o princípio de antes da concepção, aquele espírito já ligado ali ao pai e à mãe, e os laços de ódio e de rancor que uniam o pai ao Segismundo, né, que eram dois espíritos que já haviam vivenciado
algumas adversidades em outras encarnações, dificultavam muito essa união. Então é feito todo um trabalho ali no qual o André Luiz vai participar, para que haja um perdão de ambas as partes, ali, um perdão recíproco, para que aquela união ali ela pudesse se concretizar e a reencarnação de Segismundo então se efetivasse naquele núcleo familiar. Legal, o senhor quer falar alguma coisa desse Você vê que ele está processo? falando desde o início. E no início, você vê que está juntando ali, como ele disse, o zigoto, o ovo que começa, mas o espírito está por trás, é como se estivesse imprimindo, porque tem a parte do automatismo, que a natureza vai trabalhando muito em cima de automatismo. Esse automatismo que existe, mas o automatismo obedece o espírito lá atrás. É igual você vai dirigir o carro. O cara diz, ele sabe dirigir, mas se já tiver pronto a estrada, asfaltada, a sinalização, tudo vai ficar mais fácil para ele. Então não adianta, se não tiver estrada, tem que preparar esse espírito que vai reencarnar para preparar a estrada. Isso são caminhos que custam milênios. Mas tem o trabalho, como é que acontece, como é que essas células do perispírito vai agora, o átomo lá dos perispíritos vai chegar até aqui, como é que é a atração, como é essas experiências magnética, elétrica, como é que acontece. Isso tem todo um estudo, um apanhado que o espírito despreparado não sabe, mas existe todo esse trabalho que nem começou do homem, começou lá atrás. Então tem o jeito, aí tem os trabalhos, as hipóteses, as informações científicas, a lógica científica dizendo como será o átomo lá do perispírito. Tem que ser maior do que o nosso, está mais expandido, porque não tem a nossa, está aqui comprimido por esse corpo. Mas como é que esse átomo maior vai ser dominado por esse menor aqui? É que o menor aqui, o que acontece, a natureza faz na sabedoria dela? Ela prepara moléculas grandes. No início, moléculas grandes para atrair o átomo lá do menor. Você vê, tem as proteínas são grandes, o ácido ribonucleico são grandes, o DNA é grande, tudo são grandes para atrair, porque exerce um domínio. Mas isso existe todo um estudo, como é que isso acontece. Então, um caminho que está reservado para os grandes cientistas nessa área é um caminho ainda muito explorado, com muito conhecimento, com muitas pesquisas, com aparelhagens novas que vão surgir. É um trabalho para milhares e milhares de pesquisadores que está sendo reservado. Bacana. Quer falar, D'Alessandro? Não, é que eu lembrei da psicologia. Hoje, cada vez mais, a psicologia trata a mãe e o feto de um olhar mais assim espiritual, se aproximando do espiritismo, né? Então, as mães se preparando para fazer oração, meditação, acolhendo aquele ser. E quanto que às vezes a gente vê países que adotaram o aborto, por exemplo, a Alemanha, é permitido o aborto. Tem aquela pesquisadora da logoterapia, a senhora Elizabeth Lucas, que vai entrevistar mulheres que se arrependem de ter feito o aborto. E hoje, infelizmente, num dos estados norte-americanos, não me recordo qual, eles permitindo você cometer o aborto com a criança com 9 meses de idade, ou seja, o famoso infanticídio. Então, olha o espiritismo alertando, existe uma lei da reencarnação, e não há um acaso. Essa mulher, médium de Deus, porque acolhe um espírito na câmara de sua materialização, que é o útero, não estão ligados por acaso. Então, quando a ciência se aproximar no diálogo do espiritismo, eu acho que, como falou o Sr. José Nilson, vai se ampliar aí ainda mais a ciência chamada embriologia. E a informação que ele dá, por exemplo, quando ele diz do psiquismo, Kardec, lá atrás, já bota nas revistas espíritas estudo do psiquismo. Ele já chamava a atenção que a psicologia, o crescimento da psicologia, vai levar ao entendimento da alma. O Kardec já chamava a atenção disso. Porque como é que você vai entender o psiquismo sem o entendimento da alma? Agora, o que você fica abismado, que a palavra psicologia significa estudo da alma. E a grande maioria dos psicólogos não acredita na alma. Então, eles estão com dificuldade de entender a mente humana. O que eles estão estudando, né? Estão estudando a mente dentro do que... Eles estão estudando periferia da mente. Periferia da mente. Estão estudando, por exemplo, a consciência, é periferia desse ser, dessa individualidade. Só para ilustrar essa questão do espírito estar ligado com a família, né? E certa feita lá numa sessão mediúnica, eu conversava com uma criança e ela falava mais ou menos assim, né? Que ela estava se despedindo de mim,
porque ela já estava para poder reencarnar, a mãe dela estava no 6º mês de gestação, e ela estava me contando, olha, e você acredita que meus pais não têm onde morar ainda? Tipo, não tem a casa própria, vamos falar. E ela me deu essas palavras-chave assim. Isso foi sexta-feira à noite. Então, quer dizer, o espírito está lá, já participando da vida doméstica, da vida do conjugal, do casal, já tem a ligação, né, para você, papai e mamãe, saber da importância que é isso, da seriedade que é isso, da forma como você deve tratar uma gestação, né? Isso foi sexta-feira à noite. Na segunda de manhã, eu fui atender uma paciente, e aí ela falando para mim assim, você acredita que a fulana, ela está grávida, está no 6º mês, mas você acredita que ela não tem nem onde morar ainda? Quer dizer, as mesmas frases que o espírito me falou, ela reproduziu. Eu falei, opa, peraí, aí tem uma hipótese de ser verdadeiro isso, né? E aí algumas coisas foram acontecendo, quando nasceu a criança, me chamaram para isso, para fazer uma prece, aquelas coisas todas, e me deram foto, e eu acompanho a encarnação dessa criança. E algumas, assim, eu tive esse prazer por poder observar um pouco o que o mundo espiritual vinha nos oferecendo. Então, isso só vem afirmar a responsabilidade que a gente tem perante os filhos ali, né? Perante aquela situação, e o quanto nós podemos ajudar ou também prejudicar, né, Zé Nilson? O desenvolvimento da criança, prejudicar no sentido de não ser amoroso, às vezes tendo raiva daquela situação, isso aí só me trazer problemas. Então, nós vamos colher lá na frente aquilo que a gente está plantando hoje no nascimento, na maturação daquele novo ser, né? Então, fica aí para você entender essa beleza que é a vida, e ela só é uma vida intrauterina e que tem que ser respeitada, né? Tem que ser respeitada. Por isso que existe hoje a ciência, a especialidade a psicologia intrauterina. Já existe a psicologia, como tem as cirurgias intrauterinas. A gente faz cada cirurgia fantástica. Operar um coração de uma criancinha ainda dentro do útero da mãe. Fantástico. Esse dia teve um cirurgião, não sei onde foi, que ele tirou um tumor do útero da mãe, mas com a criança dentro. Tirou o tumor e a criancinha ficou lá dentro. Eu digo, olha que coisa espetacular, tecnologia contribuindo para esse entendimento de tudo. Quanta diferença, né? Enquanto um está lá preocupado, o outro não tem nenhuma preocupação por uma extrema ignorância, né? De chegar e cometer um ato contra a vida, né? Vamos lá, Wilson. 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? E a resposta: essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência no mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Então, comumente, a gestante ali, ela apresenta sinais de gostos, de preferências, ou até de sintomas que ela apresenta de ojeriza alguma coisa, alguma substância, que ela fala, mas eu não era assim, eu gostava disso, ou eu não gostava disso. Então é ali a gente percebe já a personalidade daquela criança, daquele espírito que está ali se materializando dentro do feto daquela mãe, também já intercambiando as suas vontades, desejos, gostos, aversões, né, manifestando através da mãe, através daquela mediunidade que ela está apresentando ali naquele momento. E também ele fala aqui sinais físicos, às vezes crianças que trazem determinadas marcas de nascença, né, quando sai ali a gente vê, puxa, determinada marquinha que traz, e a gente pode interpretar também como algum sinalzinho, né, que já traz de outras vidas aí. O senhor quer falar, doutor? Você vê, ele desse esse livro, 40 anos depois, Ian Stevens faz uma série de pesquisas sobre sinais de nascença que está ligado com a reencarnação. 40 anos depois, o Ian Stevens, que é o maior cientista, pesquisador dessa parte
de reencarnação. Deixou 3.200 trabalhos. Era um professor dos Estados Unidos e do Canadá. E o fluido da mãe está interferindo com o filho. Uma série de reações está tendo, mas está uma interferência grande ali, porque o pensamento da mãe atinge a criança, não é? Quer dizer, olha o fluido atingindo. Uma mãe que fuma, aquele fluido vai para a criança, direto vai lá para o útero. A mãe bebendo vai, usa droga, vai. Mas uma mãe amorosa que fala para a criança, que gosta, ele fica. Uma mãe que canta coisinhas para agradar a criança quando está no útero, ele depois, na frente, escuta aquela música como se ele relembrasse. Então, a mãe já sabe do psiquismo. Então, está vindo um ser para minha casa. E esse ser precisa ser bem-vindo. Como é que nós recebemos uma visita? Com carinho. E essa visita é muito especial. Então, essa mãe que recebe com carinho, você é bem-vindo. Aí a mãe preparando, eu estou preparando aqui, tem um enxovalzinho, olha o becinho, olha a roupa. Aquilo é uma coisa fantástica. Porque é a mesma coisa, você imagina você chegar numa casa, não tem nada de sofisticação. Chega aquela senhorinha, aquela vozinha, ô Caetano, eu preparei aqui, tem um bolinho de fubá aqui com um cafezinho para você. Eu disse porque eu sei que você gosta de bolo de fubá. Se fosse isso, eu falar bolo de milho. Aí você veja, aí o camarada, aquilo é uma coisa. Agora imagina a criancinha está vendo, a mãe, olha, você será bem-vindo, nós vamos se esforçar para te caminhar no caminho do bem. Imagina a força que aquilo tem. Então é importante as mães grávidas, sobretudo, de saber disso. Ame seu filho, fale para ele, até do seu pensamento, ó, seja bem-vindo. O fluido do pai atinge a criança, imagina o da mãe. O fluido do pai atinge, imagina o da mãe. Alessandro, quer falar alguma experiência? Só para lembrar para os telespectadores, o web telespectadores, que tem na Associação Médica Espírita de Santos uma companheira, Cristiane, se eu me falha a memória, Assis, autora até de livro, de gestação, encontro de almas, né? Então, às vezes a pessoa quer se aprofundar mais, vai lá na Associação Médica Espírita de Santos, que essa dedicada irmã vai abordar esse assunto, como falou o senhor José Nilson, como temos ferramentas hoje para você se harmonizar em casa, através do Evangelho no Lar, nas palestras públicas, né, nas casas espíritas, uma musicoterapia. Hoje a mulher tem mais ferramenta para ela se aperfeiçoar nessa mediunidade, já que ela foi escolhida por Deus de ser médium da vida. Legal. Como é que está o nosso tempo, Wilson? Como é que está o nosso tempo? Dá pra gente seguir. Dá mais uma? Dá então vamos lá, Wilson. Vamos lá, 33. 33. O espírito em cada uma de suas encarnações faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? Pergunta interessante. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar retamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que, quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na Terra dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Então olha que interessante, a gente sabe que no feto ali, no embrião em desenvolvimento, ele vai passar por todas as etapas ali, a gente vê as imagens parecendo um girino, vai aparecendo um corpinho ali em desenvolvimento que vai reproduzir todas as etapas da evolução na parte da biologia dos corpos. E ele pergunta se essa rememoração também acontece para o espírito, ele revive de alguma forma todas as suas encarnações antes de atual que ele vai nascer ali. E ele fala, em alguns casos pode acontecer, mas com um propósito. Às vezes um espírito que se equivocou em algumas escolhas, então ele pode rememorar ali brevemente algumas dessas escolhas para nortear ele entender que ele não deve mais se equivocar naquelas escolhas. Mas ele fala aqui que quanto mais evoluído é esse espírito, quanto mais evoluído esse princípio inteligente, ele vai se afastando da animalidade, se aproximando mais da amorosidade, do desenvolvimento moral, não tem mais necessidade de ele lembrar aquele princípio,
porque ele já está com aqueles conhecimentos, aquela moralidade alicerçada em sua estrutura. Ele já conseguiu acumular bastante predicados para uma nova encarnação bem fortalecida no bem e no amor. Então ele fala, quando é necessário eles vão ter essa lembrança, quando não é, o espírito segue adiante na sua jornada evolutiva. Legal. Então a lei do esquecimento é uma bênção na nossa vida, né? Certo. E aí eu me recordei agora da irmã Laura falando com o André Luiz, porque o André Luiz foi católico, não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? E ele pergunta, capítulo 21, pega aí no livro nosso lá, capítulo 21, continuando a palestra, Dona Laura, a senhora lembrou de maneira espontânea? Ela falou, aqui veio de maneira espontânea, reminiscências do passado, fui até o ministro Logoberto, no Ministério do Esclarecimento ela recebeu passes. Ela ficou estudando durante 2 anos consecutivos, lá naquele ministério, as suas últimas 3 encarnações, ela e o seu marido Ricardo. Então, olha como existe até uma lei, que é a lei do esquecimento, para proteger nós mesmos no nosso nível evolutivo, é claro, para a gente não ficar refém desses sentimentos, tanto da culpa quanto da desculpa, prejudicando-nos e prejudicando o nosso próximo. Legal. Doutor Nilson, você quer falar alguma coisa? Ele vai recapitular, fisicamente recapitula, porque o embrião, é que você pega um embrião logo no início, de uma galinha, de um porco, de um cavalo, de um homem, é muito parecido. Ele vai se diferenciando lá na frente. É como se ele vai recapitular. A gente vem da água, onde foi o início, ele vai recapitulando essa caminhada toda. Mas espiritualmente, psicologicamente, se ele for recordar muita coisa lá atrás, ele vai até dar problema. Mas normalmente eu tenho visto assim, os espíritos que já têm um pouquinho mais de experiência, quando ele vai reencarnar num planeta como esse nosso, é um ato de muita seriedade. Ele fica muito sério, fechado, ali pensando, diz, meu Deus, quantas vezes eu vim e voltei e quase não saí do lugar. Me dá sabedoria para eu não me perder mais uma vez, para eu aproveitar essa bênção da reencarnação, para eu caminhar de uma forma que é a forma que interessa para nós. Por exemplo, você que está escutando, a maior finalidade nossa aqui é você voltar melhor do que quando chegou. Você, eu, todos nós. Para voltar melhor quando chegou, só tem um jeito. Se agarra nas leis divinas ensinadas por Jesus. Ou seja, para fazer isso, você vai ter que perdoar mais, amar mais, servir mais, ser mais bondoso. Não tem outra saída para nós. Então, o espírito que vai reencarnar, imagine um missionário, você diz, ó, puxa, eu vou ser presidente do meu país. Ele que está programado. Imagina o espírito daquele, ele tem que ficar muito sério. E até mesmo nos trabalhos nossos, você vai fazer uma coisa muito forte, é melhor que você pare, faça uma prece, peça a Deus ajuda, porque sem a ajuda de Deus a gente não vai para lugar nenhum. Então você é importante, um cirurgião antes de uma cirurgia, um cientista, você é um engenheiro, vai construir uma grande obra, pede a Deus, porque a obra dele pode ser uma desgraça para a cidade toda. Ele vai fazer uma barragem, ele pode destruir várias cidades abaixo daquilo. Então ele tem que pedir a Deus para aquilo conseguir fazer tudo bem. O nosso amiguinho aí que trabalha com os animais, é o amiguinho dos animais, se não quiser pedir a Deus, mas pede a São Francisco, que São Francisco gosta de ajudar quem gosta de ajudar animais. Então é importante esse entendimento, essa recapitulação, com certeza é muito importante. Bom, pessoal, vocês estão gostando? Nós terminamos o programa de hoje. Paramos em que pergunta, Wilson? Nós começaremos na 34 no próximo programa. 34. Então você deixa anotado aí o seu livro, O Consolador, questão 34, dentro da biologia. Nós vamos fazer essa sequência. Convide seus amigos, aí, parentes, aí, quem estiver próximo de você, para poder a gente estudar junto. E se você quiser deixar algum comentário nas redes sociais, aí nas redes da Caridade ou no Luiz Monteiro de Barros, por favor. E a gente vai responder com todo carinho aí. E se você quiser também dar alguma sugestão, ela é sempre bem-vinda. Então, olha, agradeço aqui ao D'Alessandro, ao Wilson, ao Dr. Nilson, por mais esse dia de estudo, a Paulinha, o Max, Lindimar, Heleu, né, também que está aí, a todos que colaboram para que esse programa saia e chegue até você, tá bom?
Um forte abraço a todos vocês e até uma próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.